Olá, tudo bem? Eu tava fazendo uma transmissão que caiu, agora eu vou começar tudo de novo porque deu errado, tá bom? E eu vou falar sobre os principais pontos durante a gestação que marcam profundamente a personalidade e todo o trajeto emocional que o bebê vai passar a reproduzir ao longo da vida adulta. Não só da vida adulta, já nascendo é possível perceber como o tipo de sentimento, tudo que aquela mãe viveu durante a gestação foi determinante para o bebê, né, para o indivíduo que ele vai ser ao longo dessa vida. Me chamo Olivia Tani, sou terapeuta floral especialista em criança, com especialização em psicologia pré e perinatal, PNL, hipnose ericksoniana e também linguagem do corpo. E aí, o que eu queria falar para vocês é um assunto bem polêmico, porque tem muita gente que não acredita, que não concorda, que acha que nada disso faz sentido. Então eu vou colocar aqui um conhecimento que não é a Olivia que está falando, né? Então isso já vem há algumas décadas ao redor do mundo sendo muito estudado, porém é um conhecimento relativamente recente, porque não é uma coisa que já nos acompanha há centenas de anos, porque devido à evolução da tecnologia foi possível comprovar novas teorias e colocar por água abaixo muitas coisas que foram o que valiam até alguns anos atrás, né, a respeito da vida intrauterina. Então, acreditava-se que o bebê estava ali, não sentia muito do que a mãe estava vivendo, né, do lado de fora da barriga, e isso está muito mais do que comprovado que era um engano nosso, da ciência passada, porque hoje se sabe que tudo, absolutamente tudo o que a mãe sentiu, desde o momento da concepção até a hora do nascimento, o pós-parto, os primeiros anos de vida daquela criança, ficam sim registrados profundamente no inconsciente, no emocional da criança, e isso é determinante para o adulto em que ela vai se tornar e como a vida dela vai ser regida em termos emocionais, repetindo todo o padrão que ela adquiriu ao longo da gestação. Então eu vou falar os principais pontos que são determinantes, né, para a formação da personalidade de um indivíduo. O primeiro momento é a grande escolha que todos nós fizemos de vir a esse mundo e nós escolhemos o nosso pai e a nossa mãe. E essa mãe e esse pai são os pais perfeitos para nós. Perfeitos não significa que são bons, significam que eles são o que nós precisávamos para que ao longo da nossa vida nós evoluamos para o que viemos fazer, né? A nossa missão de vida. A gente veio aprender, ninguém veio aqui a passeio, você veio a passeio, ou você veio aprender, você veio evoluir, você deu um pause aqui. Então você veio contribuir para essa sua existência na Terra, né? O que você veio fazer? Você escolheu alguma coisa para fazer. E esses pais são o que vão te possibilitar colocar, né, você neste caminho. E aí isso pode ser tudo muito místico, de repente você vai falar, Olivia, você está falando de uma religião específica? Não, não estou falando de religião nenhuma, tá bom? Eu falo de espiritualidade, que é o que cabe dentro da sua crença, dentro da sua fé, conforme você acreditar ou não, cabe a cada um, tá bom? Vou deixar aqui o que eu tenho de conhecimento compartilhar com você. Então, o primeiro momento em que fica marcado, né, no inconsciente do bebê é se esse bebê foi desejado, bem-vindo e amado no momento da descoberta da gravidez. Então, quando a mulher descobriu que estava grávida, né? Qual foi a reação dela? Qual foi o sentimento dela, né? Esse bebê já sabe se ele foi bem-vindo, rejeitado, se ele veio para causar um transtorno, de repente um transtorno financeiro, de repente um transtorno no relacionamento dos pais, porque esses pais podem ou não ser casados, então cada um tem uma história, tem uma situação. Então, ali já fica marcado o que ele precisa fazer de estratégia para ser aceito depois de nascer. E um segundo momento é se esse bebê é esperado de um sexo determinado ou não. Então, tem mães que tinham sonho de ter uma menininha, ou um menino, um pai que deseja muito ter um menino. E aí aquele bebê já sabe que sexo que ele é e já sabe se ele vai causar uma frustração, uma decepção, se ele vai ser aceito ou não. E não precisa necessariamente a mãe desejar profundamente, nossa, eu quero muito que seja de tal sexo, né? Só da mãe achar que é,
tem a intuição, o sentimento, né? Ou as mães ficam recebendo palpites de todas as pessoas e ela acaba sendo influenciada. Tudo isso o bebê está percebendo e ele está sentindo. E aí no momento da descoberta, em que ela confirma qual é o sexo daquele bebê, qual é a reação dela, qual é o sentimento que vem com aquela informação, né? Seu filho é um menino, sua filha é uma menina. E aí o pai, esse pai, que reação que ele tem? A família, que reação que a família tem? E esse bebê, ele vai percebendo por quem ele é aceito, com quem ele tem que agir de determinada forma para ser amado. E aí ele vai formando, moldando a personalidade para a vida que ele vai ter aqui fora. E aí, depois, ao longo da gestação, podem acontecer N coisas, mas eu vou falar dos principais, tá bom, gente? O momento do parto, do nascimento. Então, a mulher, ela normalmente tem uma ideia, né? Eu quero um parto normal, eu prefiro fazer cesárea, eu quero um parto totalmente natural. E a mulher, ela vai criando uma expectativa em torno daquele nascimento, da vinda, da chegada do bebê. E o que acontece? Ali o bebê vai tirando também conclusões e ele vai determinando como vai ser o nascimento dele, porque a gente acha, tem a ilusão de que somos nós mães que escolhemos o nascimento, o tipo de nascimento, mas na verdade é o bebê que escolhe. Então, como assim, Olivia, o bebê que escolhe fui eu que agendei a cesárea e tal? Então, o que isso significa? Muitas vezes a mulher agenda, né, uma cesárea porque é o desejo dela, e aí o bebê decide vir antes da data programada, ou estoura a bolsa, entra em trabalho de parto, de repente nem dá tempo de fazer cesárea, ou sim faz a cesárea, e pode perceber que o parto acontece muitas vezes diferente do planejado pela mulher, e algumas vezes acontece sim conforme planejado pela mulher, porque o bebê permitiu que fosse assim, fosse feita à vontade da mãe, porque ao longo da gestação ele foi percebendo que para ser aceito ele precisaria fazer a vontade da mãe. E se ele concordou com isso, ele vai vir conforme planejado, se não, ele vai escolher o plano que ele decidiu. Talvez esse bebê ele se mantenha sentado para impedir um parto normal, talvez esse bebê ele enrole o cordão umbilical. Como assim, Olivia? Você está falando uma coisa absurda? Que o bebê que escolhe o nascimento? Sim. Então, eu queria deixar esse tipo de informação porque tudo o que a mãe sentiu ao longo do processo de trabalho, né, de parto, às vezes não entrou em trabalho, mas eu digo, os momentos antes e durante são determinantes na personalidade e no roteiro da vida que o indivíduo vai traçar. E assim, nesse momento, eu queria pedir um favor. Se você não acredita, você fique à vontade para sair desse vídeo e fingir que não viu, delete, ignore, se isso não faz nenhum sentido para você. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não estou aqui para ficar argumentando, provando por A mais B, eu só estou simplesmente compartilhando um conhecimento que é de um nível profissional muito alto e que eu tenho a missão de levar para que mais mães criem, gerem, eduquem seus filhos emocionalmente de uma forma muito mais consciente. Então, eu tenho recebido alguns comentários que são agressivos, falando que eu só falo besteira, falando que é um lixo o meu post, falando coisas desse tipo e colocando... E também tem alguns profissionais, tanto de psicologia ou da área médica, da área de saúde, questionando da onde que eu tenho esse tipo de informação. Então, gente, se vocês quiserem mesmo saber mais, ao longo da minha página tem um monte de informação. Se você quer saber mais ainda, você pode buscar na internet a respeito de psicologia pré e perinatal. E se você sabe inglês, será muito, muito, muito mais rica a experiência, porque a maioria, a grande maioria esmagadora dos estudos estão em inglês, tem pouca coisa traduzida por português. Mas se você quer se aprofundar, eu super recomendo um livro que se chama O Bebê do Amanhã, que você vai buscar em qualquer livraria, você pode buscar aí no Google, que você vai achar facilmente, e você vai ver toda essa parte teórica que eu estou falando, né? E se você
você quer saber mais, você é super bem-vinda. O que eu não vou realmente ficar perdendo, gastando minha energia em responder, em retrucar, é se você vem com ofensas, se você vem com desrespeito. E assim como um canal de TV que você assiste um programa que você acha que não faz sentido, é perda de tempo para você, eu peço que você desligue, eu peço que você não curta, eu peço que você não compartilhe, eu peço que você ignore a minha existência. Mas se você quer saber, sim, eu estou disposta a levar esse conhecimento para mais e mais mães, né? Então, hoje em dia, através desse conhecimento, eu já consegui ajudar tanta gente e, assim, é uma satisfação tão grande eu ver pessoas que têm dificuldades com os filhos por conta de problemas de saúde, por conta de problemas de comportamento, problemas emocionais, que já levaram em médicos, pediatras, neurologistas, em fisioterapeutas, em fonoaudiólogos, enfim, uma série de especialistas que nunca deram uma solução, nenhum diagnóstico, e através da análise da gestação dessa criança, chegamos à origem deste problema e através disso foi possível reverter isso com a ajuda da consciência, da tomada de consciência dessa mãe e também com o uso dos florais, que é a minha ferramenta principal de trabalho. Então, assim, crianças que tinham diagnósticos de autismo e aí através da compreensão do porquê aquela criança se comporta daquela forma, foi possível mudar o comportamento. Crianças que tinham problemas de fala, crianças que não conseguiam andar, e não que não conseguiam andar porque tinham problemas, eram paraplégicas, não conseguiam andar por insegurança, porque era um atraso no desenvolvimento, um atraso na fala, crianças que não conseguiam comer, tinham problemas de alimentação, dificuldades na escola, são taxados como hiperativos, problemas de foco, concentração, tudo isso, gente, tem uma origem. Então, eu recebo muitas mensagens falando assim, Olivia, na minha gestação, eu queria uma menina, mas eu nem fiquei chateada que quando eu descobri que era menina, eu amo muito meu filho. Será que isso influenciou? Sim, influenciou. E eu posso te falar como, se eu puder ter a chance de analisar a sua história, se você quiser, de fato, entender isso. Se não, fique à vontade para procurar uma ajuda que para você faça mais sentido. Né? Então, o meu parto foi assim, assim, assado, mas o meu filho foi super amado, o meu parto aconteceu da forma que eu esperava, então foi tudo lindo, maravilhoso, será que meu filho tem algum trauma? Sim, todo nascimento é traumático, não é o ponto de vista da mãe que vale, é o ponto de vista do bebê. Imagina passar pelo canal vaginal, imagina num parto natural, horas e horas de trabalho de parto, às vezes, com dor, com sofrimento. Não é só a mãe que sofre com dor, o bebê sofre junto, produz altas cargas de cortisol, né? Então, não estou falando que o parto natural é negativo, não estou falando que o parto cesárea é melhor, muito pelo contrário. Os partos cesáreas agendadas são crianças que tiveram, aliás, não tiveram a chance de escolher o momento de elas virem por vontade própria, entende? Então, cada tipo de nascimento, eu posso falar isso num outro vídeo, agora não, porque senão vai ficar uma coisa gigantesca, né? Então, eu só queria pincelar que tipo de sentimento, de momentos são cruciais para a formação da personalidade do seu filho. E de verdade, não importa o que você me fale no sentido de Olivia, aconteceu XYZ, meu filho tá assim, assim, assado. Eu recebo inúmeras mensagens. Não importa. Tudo o que seu filho está vivendo hoje é reflexo do que ele viveu na gestação, seja pro bem, seja pro mal. Ai, meu Deus, e agora, Olivia, o que eu faço? Tudo isso, você tomando a consciência, entendendo, ligando os pontos, montando o quebra-cabeça do porquê que seu filho é assim e do porquê você é assim, do porquê você teve sentimentos assim, assado na gestação, depois no pós-parto, né? Por que você está agindo como mãe de uma forma diferente da qual você imaginou que seria, da qual você gostaria, porque você perde o controle, porque entra em desespero. Tudo isso tem uma explicação. Nada é por acaso. Então, esse vídeo eu decidi fazer justamente para filtrar quem está preparado, pronto
para esse conhecimento. Porque esse conhecimento não é para todo mundo. Porque tem muita gente que não vai acreditar, que não vai aceitar, porque é mais confortável continuar do jeito que está, levando para o pediatra e medicando porque ele tem uma doença X, porque está com uma febre, com uma inflamação na garganta, com problema respiratório, dá um antibiótico e pronto, resolve. É muito mais fácil do que você olhar para a sua história da gestação e perceber que esses problemas de saúde são reflexo do que aconteceu lá atrás e do que ele está vivendo hoje através dos sentimentos da mãe. É difícil olhar para isso. E aí me acusam de: Olivia, você quer botar a culpa toda na mãe? Primeiro, não é a Olivia que está falando isso. Eu sou aqui apenas uma porta-voz de um conhecimento científico que já está muito provado. Segundo, você pode se colocar no lugar de culpada e ser vítima da vida e ser a coitadinha, a mãe coitadinha que a Olivia está acusando de ser responsável por tudo que seu filho está sofrendo. Ou você pode se empoderar e perceber, assumir que eu tenho a responsabilidade pelo bem-estar do meu filho e eu tenho todo o poder de mudar esta história. Eu tenho o poder de deixá-lo saudável. Eu tenho o poder de mudar o destino emocional dele, do meu filho, dos meus netos, dos meus bisnetos. E aí eu quero que, se tem alguém aí que passou por consulta comigo e puder deixar um depoimento falando: tudo que a Olivia falou fez sentido e eu passei a entender coisas que eu jamais imaginava. Então, tem muita gente que me critica e de verdade eu não fico respondendo porque a minha energia eu estou deixando à disposição de quem precisa e quer ser ajudado. Porque quer ser, eu quero, Olivia, estou desesperada, tal. Quer ser ajudado não é colocar a sua vida, né? Olivia, você é minha última esperança, tá aqui a minha vida, resolve para mim. Não vou resolver sua vida. Por quê? A única pessoa que tem o controle, o poder sobre a sua vida e a dos seus filhos é você. Eu não tenho esse poder, não me dê este poder, né? Quem sou eu para ter o poder sobre a sua vida? Mas, se você estiver aberta a ter um conhecimento que vai mudar, sim, o seu olhar sobre a sua vida e dos seus filhos, então seja muito bem-vinda. Eu não vou te dar tudo isso de mão beijada. Por quê? Porque tudo que é de mão beijada, a gente não dá valor. Você pode reparar que você só dá valor porque foi muito batalhado, porque você conseguiu de forma suada. E o que eu tenho de te dar de conhecimento é uma coisa tão preciosa, tão poderosa, que não vai vir fácil. Nossa, Olivia, como assim? Porque eu recebo muita mensagem falando assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, estou desempregada, meu filho está sofrendo XYZ. E não é que a Olivia não quer ajudar. E eu te pergunto, o quanto você está disposta a se ajudar e ajudar o seu filho? Porque, me desculpa, desemprego para mim não é problema. Porque eu sei que você é capaz de fazer tudo pelo seu filho. Mas como assim, Olivia? Se eu não tenho emprego, eu não consigo, porque meu filho não deixa, porque ele não dorme, porque ele só me dá trabalho. Existem milhares de mães empreendedoras que trabalham de casa, fazendo alguma coisa que ela é capaz de fazer, porque eu sei que cada uma é capaz de fazer alguma coisa muito especial. Seja cozinhar, seja fazer, costurar, seja produzir algum artesanato, seja ajudar para outras pessoas de alguma forma. E isso, você merece ser remunerada por isso. Só que você nunca nem tentou. Então fica presa na posição de vítima. Vítima do quê? Da crise do país, né? Do desemprego, do governo, né? Vítima de toda a situação em que você é a coitada que precisa ser socorrida. Então, é muito cruel o que eu tô falando? É a realidade. E a realidade dói, né? Muitas vezes dói. E eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Ai, calma, mãe, eu te entendo, eu vou resolver a sua vida. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te mostrar que tudo o que aconteceu na sua vida, na vida dos seus filhos, tem um porquê. E a partir dessa compreensão, você pode mudar
o trajeto, o resto, né? O destino, o caminho que você está caminhando até agora. Só que isso é uma escolha que é difícil de se fazer. Só que, ao fazer essa escolha, te garanto que a sua vida vai mudar. E esse conhecimento não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque tem muita gente que não vai querer saber, não vai querer olhar para a responsabilidade e o poder que a mãe tem de transformar os nossos filhos. Porque aí a gente precisa assumir o nosso papel e sair dessa posição de vítima. E isso não é para qualquer pessoa. É só para quem está pronta para evoluir a partir de agora. Então, falei para deixar esse recado. E quem quiser saber e está disposta a fazer alguma coisa, me mande uma mensagem. E se para você nada disso faz sentido, te peço apenas uma coisa. Ignore esse vídeo. Né? Tá passando na sua linha do tempo, desligue, não compartilhe e não curta. Não vou aceitar ofensas, desrespeito e não estou aqui para tentar te convencer. Se você não concorda, vá procurar uma outra ajuda com a qual você concorde. Não estou aqui para te desrespeitar, mas estou aqui para te honrar caso você faça a escolha de compreender a sua história e dos seus filhos. Tá bom? Então, te convido a deixar uma mensagem se você estiver disposta a entrar nessa jornada. Tá bom? Um grande abraço. Se você gostou, curta, marque, compartilhe e leve esse conhecimento para mais pessoas. Um grande abraço. Tchau.